Missão dada é missão cumprida. Então, esse final de semana, né, foi bem abençoado. E estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E quando o Del, né, falou assim, e aí, vamos marcar uma agenda aqui na igreja, né? E a gente dá aquele jeitinho, será? Não precisa? Vamos deixar para outro dia. E quando eu aceitei o convite, né, marcamos, deixamos a data certa ali, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou falar? Né? E a gente começa naquela busca, meu Deus, Senhor, me ajuda. E um dia eu estava aqui, eu estava na escala do louvor, e naquele dia o André escolheu uma música. E o título da música, né, dizia, Eu Sei Quem Eu Sou. E quando eu comecei a cantar aquele louvor, aquilo ecoava dentro de mim. Porque nós precisamos ter a convicção de quem somos. E num mundo tão confuso, tão conturbado, tão cheio de ideologias, saber quem somos vai nos dar a direção para onde precisamos ir. E dentro desse contexto, se hoje eu chegasse aqui para vocês, né, e isso aqui não fosse um culto, fosse o show do milhão, e eu falasse assim, valendo R$1 milhão, pergunta, quem é você? Qual seria a sua resposta? Eu estou, atualmente, trabalhando com muitas mulheres na área do empreendedorismo. E uma das perguntas que eu faço nesse contexto é exatamente essa, porque a gente sempre vem naquela retórica que, por trás do CNPJ, tem o CPF, então eu preciso saber quem é você. E quando eu começo a perguntar isso, a cavar quem é a pessoa que está ali falando comigo, vem a primeira, né, frase. Ai, que pergunta difícil. E quando nós falamos vamos responder a essa pergunta, geralmente nós começamos a dar dados e características. Eu sou a fulana, eu tenho um cabelo loiro, moreno, você começa a dar teu CPF, teu RG, teu número de telefone, essa sou eu. Mas, quando a gente começa a olhar para dentro de si e responder verdadeiramente quem somos, isso muitas vezes parece que fica uma interrogação. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, quem sou eu? E dentro desse contexto, Deus tem falado muito comigo nesse sentido, de, durante a minha jornada, a minha caminhada, encontrar pessoas zumbis. Já viram pessoas zumbis? Ela acorda, ela vai trabalhar, seja dentro da CLT, seja na sua própria empresa, e ela vive. Simplesmente isso, ela vive. E ela vive... Se acontecer alguma coisa, está tudo bem. Se não acontecer alguma coisa, está tudo bem também. E aí você fica naquela dinâmica de acordar, levantar, comer, falar com alguém ou não falar com ninguém, dormir, acordar, e você vive nessa retórica. E quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, nós descobrimos que nós não vivemos para sermos zumbis. Nós vivemos dentro de um contexto muito maior que nós mesmos. Nós vivemos dentro de um contexto de um plano divino. E assim como a gente lê lá em Gênesis, que Adão e Eva, né, foram os primeiros, e que a gente, já pensou, Deus fez tudo, criou Adão e Eva. Aí vem, né, a serpente, astuta, dá uma faladinha com Eva lá, e ela, só uma mordidinha. E Adão vai lá Só que dentro desse contexto, Deus já tinha preparado um plano perfeito. E quando cantamos aqui, né, existe até uma música, né, o plano perfeito, né, Jesus, o plano perfeito. E aí a gente vem lendo todo o contexto bíblico e todas as histórias, e eu sou encantada pelas histórias da Bíblia, né, porque eu já fico imaginando, eu sou uma mente muito criativa, e fico já... Né? E aí você para pensar, puxa, já tinha um contexto. Só que você já parou para pensar que você também faz parte de um plano perfeito? Que o que você come, o que você vive, onde você está, faz tudo parte de um plano, e que a sua vida pode ser feita para abençoar a vida de alguém, ou alguém vai abençoar a sua vida em determinado momento e vice-versa, e você vai viver o plano perfeito de Deus para a sua vida? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, aí a pergunta, eu sei quem sou, né, que eu ponho interrogação
e ponho também exclamação, parece que ela fica mais complexa. Porque, meu Deus, quem sou? Né? O que está acontecendo? E, dentro dessa jornada aqui de estudo para preparar essa mensagem, dentro lá da minha célula, né? Cadê o povo da minha célula? Deixa eu ver se está todo mundo aí. Ah, aqui, algumas pessoas. Ó, vamos chamar o pessoal que está... O pessoal não está vindo à célula. Né? Nós estamos lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. E, gente, que livro maravilhoso. Se vocês não leram, anota a dica aí, fica leitura, uma bênção esse livro. E ele tem trazido muitas reflexões sobre essa questão de quem somos. E quando nós falamos em quem somos, é importante falar que, quando a gente vai além de identidade e características físicas, nós começamos a falar sobre propósito e sobre valores. Porque isso está intrinsecamente ligado em quem você é. Então, quem você é define quais são os seus valores. Por quê? Porque se você chega em determinada situação da sua vida em que o seu valor é questionado, você tem duas escolhas, que aí vem o livre-arbítrio. Ou você vai, ou você volta. Você para ali aquela situação. E propósito. Aí você pode estar pensando assim, Joyce, se responder quem sou eu já é difícil, falar sobre propósito é pior ainda, né? Porque sempre quando eu pergunto também, você sabe o seu propósito? Aí todo mundo fica assim. Porque parece que é algo muito intangível, você não consegue mensurar. Ai, que propósito, o que é isso? Todo mundo fala nesse troço desse propósito. Se você é mais novinha, né, tipo a Lari ali, e mais os meninos, adolescentes ali, e os jovens, né, você fica assim, propósito. Dá até um ruim, né? Porque, ai, meu Deus, parece que é uma obrigação sua você saber o seu propósito. E isso é muito difícil. Quando a gente começa a discutir sobre isso, e esse livro ele traz uma visão, né, do autor, onde ele nos aconselha a colocar Deus no cerne da nossa existência e perceber que a presença dele está em todos os aspectos da nossa vida, e nós começamos a identificar o quê? Propósito. E quando nós trabalhamos, né, no meu caso, existem técnicas hoje que você utiliza, né, para ajudar pessoas a descobrir propósito. Então, vamos ver, vamos usar essa técnica aqui e tal. Aí a pessoa começa a pensar, você faz com que ela reflita sobre a vida e, de certa forma, comece a desenhar o seu propósito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a pensar que o nosso propósito é muito maior do que simplesmente saber o que seremos de uma profissão ou o que teremos que fazer para o mundo. Só que tudo no final converge. Vocês vão entender. E eu queria que vocês lessem comigo, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 8, verso 1 a 3. Eu vou falar aqui com vocês sobre uma história muito conhecida, né, que é a história de Saulo / Paulo, né, que nessa época aqui ele ainda era Saulo. E quando eu comecei a pensar sobre, nossa, como é que eu vou falar com a igreja sobre quem sou eu? Né? Como é que eu vou usar isso? E aí o Espírito Santo começou a me inspirar, né, nessa passagem aqui. Então eu queria ler com vocês. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, se eu fosse olhar aqui só esse contexto, esse texto e o contexto daquela época, e eu olhasse para Saulo naquele momento, e eu fosse aquela pessoa que perguntasse, Saulo, quem é você? Qual é o seu propósito? Provavelmente, ele responderia, eu sou Saulo, nascido em Tarso, eu sou um judeu, porém, né, a história diz que ele tinha um conhecimento na língua grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo.
E ele era um judeu da dispersão, israelita circuncidado, da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. Então, se você perguntasse qual era o propósito, Saulo, da sua vida, perseguir cristãos. Estão errados, são hereges. Tem que matar todo mundo. E ele não queria nem saber se tinha mulher, se tinha criança. Está falando o nome de Jesus? Vamos acabar com ele. Então, o propósito dele, naquele momento, era muito claro. O objetivo de vida dele estava definido. E olha que interessante, quando a gente começa a fazer alguns estudos sobre esse momento, né, dessa passagem bíblica, um pouco antes, né, de Jesus morrer, aliás, Jesus morreu, ressuscitou, falou ali com os discípulos, e ele falou o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E alguns comentaristas cristãos, quando a gente começa a ler esse texto, fala que aqui, nessa perseguição, começou o ide de Jesus. Por quê? Porque vamos pensar que nós estamos aqui hoje, todo mundo aqui, né, estamos vivendo naquela época, nós estamos todos congregando aqui falando do amor de Deus. E, de repente, chega, né, aquele momento da perseguição. O que você vai fazer com a sua família? Você vai botar todo mundo embaixo do braço e vai correr para algum lugar. Quando você faz isso, aquela semente que está plantada dentro de você vai germinar em outro lugar. E você vai começar a falar de Jesus para outras pessoas. Então, embora aqui nesse momento existisse algo muito terrível, né, acontecendo, o propósito de Deus estava sendo concluído. Por mais difícil, e vejam, um apedrejamento de alguém, gente, deve ser algo terrível. Porque não é uma morte instantânea. É um negócio ali que a pessoa está agonizando, agonizando, até morrer. E o negócio não devia ser fácil, não, né? Então, quando a gente olha esse contexto, e aí você vê que os cristãos estão fugindo de Jerusalém, nesse momento começa a se cumprir o ide de Jesus. Porque onde eles forem, eles vão falar do quê? Do amor de Deus. Eles vão falar que veio um Jesus nesse mundo que morreu por todos nós. E provavelmente nós estamos aqui hoje falando de Jesus porque alguém aqui passou algo terrível, teve que fugir, e aí o nome de Jesus começou a ser espalhado nesse mundo. E aí, na sequência, o capítulo 9 de Atos começa a, então, falar da conversão de Saulo. Então, todo mundo concorda comigo que, nesse momento, Saulo estava ok na visão dele. Perseguir a igreja. Lá no capítulo 9, do verso 1 ao 21, é uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria que vocês me ajudassem aí. Ela é bem importante para a gente entender essa questão de identidade. Então, eu vou começar a ler aqui. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-se e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele, o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Até aqui. Essa leitura é muito interessante, né? Porque quando eu já li várias vezes essa passagem, e a cada leitura, Deus muitas vezes vai nos dando novos insights. E por isso que o Espírito Santo é maravilhoso, né? A gente poder contar com essa nova visão sempre a cada momento que a gente lê a palavra. E quando, continuando aquela trajetória, então, naquele momento, lá no capítulo 8, Saulo, nossa, estou aqui, vou perseguir todo mundo. Chegou lá para o chefe das sinagogas, cartas. Quero cartas para ir lá para Damasco. De Jerusalém a Damasco eram 225 quilômetros. Então, aí, quando ele fala que ele caiu, ele foi levado pela mão, sabia Deus quantos quilômetros faltavam para ele chegar até lá, né? E, dentro dessa história toda, existe uma trilha, que eu chamo a trilha do propósito. Trilha de uma vida com propósito. Lá, o autor do livro, né, de uma vida com propósito, ele colocou uma vida com propósito, eu falei assim, trilha para uma vida com propósito. E dentro desse contexto, que é o que eu quero compartilhar com vocês, para a gente chegar naquela pergunta, em quem é você, eu queria compartilhar o primeiro estágio dessa trilha. O primeiro estágio que eu vejo nessa trilha é o estado da ignorância. Paulo estava ignorante. Na cabeça dele, uau, vou perseguir. Só que não era bem assim. E o que isso me faz lembrar? Quantos de nós, quantas vezes não está na trilha da ignorância? No primeiro estágio. Você está vivendo, agindo e fazendo, e na sua cabeça está tudo ok. Deus já deu placas, Deus já usou irmãos, Deus já te sacudiu, e você está lá na trilha, no primeiro estágio. Ignorância. Na sua cabeça é aquilo ali. E você está caminhando, caminhando, caminhando. E muitos de nós se encontra no estado da ignorância. Eu, por exemplo, até quase 3 anos atrás, eu trabalhava dentro do mundo corporativo. E quando eu vim, abri o meu escritório e comecei no mundo do empreendedorismo, na minha cabeça estava tudo certo. A trilha é essa daqui. Só que Deus, ele já havia preparado algo diferenciado. E eu estava vivendo. E, para mim, era aquilo ali. E eu sou uma pessoa, quem me conhece, né? Sou uma pessoa muito intensa. Então, quando eu vivo algo de verdade. Se é para fazer isso aqui, então vamos fazer direito. E muitos de nós estão vivendo essa trilha da ignorância. Porque você na sua cabeça está tudo certo. Só que você tem que lembrar que você faz parte de algo muito maior que você mesmo. E o próximo estágio é o estágio do encontro. Esse aqui é legal. Ele vai doer às vezes, mas é legal. O estágio do encontro é onde Deus ele vai te pegar no meio do caminho. Eu não sei se você já teve essa experiência. Mas quando Deus te encontra no meio do caminho, porque você está indo, e Ele está olhando lá de cima assim, não é isso aí que eu quero para Ele, não. Não é, mas eu vou deixar Ele ir até ali.
E você, na sua cabeça, tá, nossa, estou com as minhas forças, estou indo. E, naquele momento do encontro, Deus ele vai te encontrar. Você pode dar a volta que for, você pode dar a volta ao mundo 2 vezes, mas se Deus entende que naquele momento Ele vai te encontrar, Ele vai te encontrar. E sempre que Ele te encontra, Ele proporciona um encontro audível. Você vai entender que é Ele. Saulo ele estava indo pelo caminho de Damasco para cumprir um propósito de perseguição, e aí naquele momento Paulo se inverte. De perseguição, ele começou a ser perseguido pelo Senhor. Opa, quem és tu, Senhor? E ele entendeu que existia uma voz que falava com ele. E quando a gente sabe que é Deus, a presença dele é inconfundível. No caso aqui de Saulo, uma luz, né? Por quê? Porque cegou os olhos de Saulo, porque a presença e a glória de Deus, a palavra diz que nós, como seres humanos, não conseguimos suportar. E aí fica outra dica para você. Não tente pôr Deus numa caixa. Eu estava discutindo isso com o Eduardo na semana passada, vindo até para a igreja, e eu falei assim, nossa, amor, como nós temos a mania de colocar Deus dentro de uma caixa? Como assim, Joyce? Nós limitamos o poder e o agir de Deus de acordo com o nosso pensamento humano. Entenda, Deus, Ele é Deus. E Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai acontecer na sua vida da forma e da maneira que Ele planejou. E não do que você está pensando que é. Porque nós, como seres humanos, nós não temos aquele intelecto profundo e magnífico para muitas vezes entender, opa, não é bem por aí. E nesse encontro com Deus, ele, lá no verso 15... Eu queria que se você tivesse com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 9, verso 15, ele diz assim, né, lá, originalmente. Deixa eu só pegar aqui. A pessoa coloca tudo aqui para ficar mais fácil. E aí depois some. Ó, ele diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Nessa parte aqui do encontro, eu, parafraseando, né, o que está ali em Atos, eu colocaria assim, ó, Joyce, você é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Quando Deus te encontra no meio do caminho, Ele te revela o propósito dEle. Então, quando você tiver em dúvida daquilo que você tem que fazer, que você tem que colocar, que você tem que agir, às vezes você precisa dar uma palavra essa semana para alguém. E o que Deus está te dizendo nessa manhã, vá lá para o secreto do teu quarto, coloque a tua vida diante de mim, e eu vou te dizer, porque você é meu escolhido, seja lá no seu trabalho, ou seja aqui na sua vida ministerial dentro da igreja, eu tenho um propósito maior na sua vida. Você não é 2 pessoas. Você não é uma pessoa lá no seu trabalho. Você não é uma pessoa aqui dentro da igreja. Você é uma coisa só. E aonde você for, você carrega o seu tempero, que é o tempero de Deus. E às vezes, eu acho tão bonita aquela frase, né? Você é a única Bíblia que alguém vai ler. Já pensou sobre isso? Que você pode estar num lugar e você vai ser a pessoa a única pessoa que aquela pessoa vai saber sobre Deus na vida dela. Então, quando nós temos o encontro, Deus fala conosco e Ele revela o propósito dEle para as nossas vidas. Muito além de um propósito secular, de saber qual é a sua profissão, qual é o seu, né, objetivo de vida, qual é a sua missão de vida. A sua profissão, você tem um propósito maior dentro do plano perfeito de Deus. Se nós estamos caminhando para o céu, nós precisamos falar do amor de Deus e levar o maior número de pessoas conosco. Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro ela por completo, que eu não lembro o autor, mas é muito conhecida. O que me incomoda não é o silêncio dos bons. O que me incomoda é o grito dos maus. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Mas os maus gritam. É uma minoria, gente.
se você olhar, é uma minoria que está bradando ideologias, que está bradando tantas inverdades. Eu, muitas vezes, quando ministro para mulheres, e ontem, né, foi bem interessante, porque Deus me deu uma palavra, como diz minha amiga, um insight, e a gente ia falar para empresárias, e, na verdade, tinham muitas empresárias, mas ainda tinha assim, um grande número de pessoas do mundo corporativo e ainda donas de casa, e eu falei assim, se você se acha que é uma dona de casa, entenda, você não é a dona de casa. Você é a executiva do seu lar. O CEO é Jesus Cristo. E se lá dentro da sua casa, você como executiva lá dentro não está dando o melhor, o resto tudo vai mal. Porque você, mulher, é um pilar. Se a sua casa, você não está ali dando aquele jeito, nada vai bem. Tudo vai começar a desandar, porque o seu marido precisa de você. E aí os maridos vão assim, yes, yes, fala Deus. Só que aí eu vou dizer assim para você, marido. Marido, amem as suas esposas conforme Cristo amou a sua igreja. Aí o negócio complicou para o lado de vocês. Porque Jesus, ele é muito zeloso conosco. Você como filho de Deus, né, como cristão, você está ali no seu dia a dia, deu um perrengue, o que você faz? A maioria fala assim para mim, vou lá para o banheiro orar, vou lá para o banheiro do meu serviço, já vou clamar, porque aquela prova não vai levantar contra mim. Você vai para o seu pai. E o seu pai, muitas vezes, ele vai te dar, se você está ansioso, ele vai te dar calma. Não sei se você já passou por um momento assim, que você está... E aí você vai lá, ora, parece que uma paz vem assim, que você, nossa, foi Deus. Aquilo ali foi Deus na minha vida. Me deu uma tranquilidade. Isso nos mostra que Deus cuida dos detalhes. Então, vocês, esposos, vocês têm que cuidar de detalhes. Tem que olhar para a sua família como Jesus olha para a sua igreja. Isso é uma responsabilidade gigante. Porque muito fica naquela história, eu não vou ser submissa, a mulher fala. Parece que é uma coisa muito ruim. Eu amo. Pode mandar. E não é questão de mandar. É uma questão de estar debaixo de uma autoridade. De deixar alguém te conduzir. Que coisa boa, gente. Vamos parar desse negócio de ficar... falar quem eu sou diz respeito a entendermos o nosso propósito como mulheres de Deus nesse mundo. De ficar... Coisa chata. Pare com isso. Esse encontro com Deus, ele vai te proporcionar algo muito maior. Muitas vezes nós estamos ali no nosso dia a dia, precisando de mulheres fortes, corajosas, para colocar ali o ombro embaixo. E aí você está lá assim, vou pensar. Desperta. Jesus está aí já. A palavra está dizendo, os tempos serão remidos. Quer dizer que vai ser rápido, para a gente não sentir tanta aflição desse mundo, o tempo vai passar rápido. Só que para isso a gente tem que despertar e trazer o maior número de pessoas. Então, quando Deus nos encontra, algo extraordinário acontece. E olha só que lindo. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 11, ele fala, Deus, né, as Escrituras falam assim, é em Cristo que descobrimos quem somos. E o propósito de nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Ou seja, às vezes nós ficamos sofrendo tanto em querer ser igual a alguém, né? E eu falo, isso aqui, gente, se a gente não souber usar, isso aqui pode levar muita gente para um lugar indesejado. Se você está abrindo as suas redes sociais e você não consegue ter paz, se você só olha para aquelas redes e começa a se sentir mal, a ter ansiedade, porque você não é igual àquela pessoa que está na foto, porque, ainda mais mulher, né? Meu Deus, porque eu queria que ela... Pare, então não use. Se controle, saiba o que faz mal para você. E o próximo
o próximo passo da trilha é a cegueira. Então, quando a gente fala da cegueira, é quando existe o encontro, a luz vem, cega os olhos de Saulo. E ele, se prostra ali. Então, quando Deus te encontra, o que Ele faz é tão tremendo que Ele te cega. Você não consegue ver nem compreender. E, nesse momento, o conselho é: se esvazie de si mesmo. Deixe que a glória de Deus entre em você. E, nesse secreto, que é só você e Deus, Jesus vai falar com você. A voz dele, muitas vezes, é tão calma, mansa, serena, sem aquela confusão, sem aquele barulho. E você vai conseguir entender o propósito dele. E quando eu coloquei esse passo da cegueira, eu fiquei pensando, mas por que Saulo ficou cego? Feche os teus olhos agora. Não dá uma sensação de ficar indefeso? Se alguém te atacar, você vai ver? Os nossos olhos, eles trazem para a nossa mente o quê? A percepção de mundo, o que está acontecendo, se eu tenho que atacar, se eu tenho que defender. Quando Jesus cega os olhos de Saulo, olha que lá em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que você vê está produzindo pensamentos, está gerando sentimentos que vão trazer ação e resultado para a sua vida. Se tudo que você olha é desgraça, se tudo que você olha é ruim, se quando você se levanta, você já começa com aqueles pensamentos, que droga, que... já começa gritando, esperneando, a coisa não vai ser boa. Aqui, Saulo fica cego. E quando ele fica cego, olha que interessante, todos os outros sentidos começam a fazer o quê? A aguçar. E ele começa, então, puxa, quem é essa voz? Que doce. Ele deve ter pensado, a Bíblia não fala, que doce voz. E ele entende que era o Senhor falando com ele. Na Bíblia, a candeia, que significa lamparina, é mencionada na parábola, lá em Lucas 8,16. A parábola diz que ninguém acende uma candeia para escondê-la, mas sim que a luz seja vista por todos que entram. Então, quando lá em Mateus fala, os olhos são candeia do corpo, os teus olhos serão luz para dentro do teu corpo. Por isso que é muito importante que você entenda o que você anda vendo. O que você anda pensando com aquilo que você vê. Isso vai produzir resultado no seu dia, que vai implicar em quem você é, em seu propósito de vida. E aí, olha que interessante, né? Quando Ananias ora, escamas caem dos olhos de Saulo. Significa que a luz que estava dentro de Saulo até o encontro com Jesus era uma luz de trevas, era uma luz de perseguição. Então Deus cega para que ele entenda que ali vai acontecer o quê? Uma transformação, uma mudança. O próximo passo da trilha é a disponibilidade. E aqui é legal, porque talvez eu estava pensando assim, nossa Deus, mas e quem já tem propósito definido? Né? Por exemplo, o Del aqui, já está aqui pregando, já sabe a missão, eu sou um propósito de vida, e tá. O Melk também, o Tico e tal, e Tá, e daí? E daí você vai ser Ananias. Se você está tudo bem, se você sabe que você pertence a um propósito de vida, então levanta, meu amigo e minha amiga, e vai ser Ananias. Ananias era o cara. Eu achei fantástica essa parte, porque ele era, já li o profeta, se Deus falou com ele, significa o quê? Que ele era chegadinho de Deus, né? Deus não vai, Deus pode usar quem Ele quiser. Mas do jeito que o texto bíblico revela, parecia uma relação de intimidade. Por que parecia uma relação de intimidade? Porque quando Deus fala
Vá lá, Ananias, ore por ele. O que Ananias faz? Ananias levanta assim, tá bom. Não. Ananias faz o quê? Pergunta. Esse rapaz aí não era aquele que estava perseguindo? Aí Deus responde. Alguém que não tem intimidade vai fazer isso? Não. Então Ananias tinha o quê? Intimidade com Deus. E aí Ananias então levantou e foi ao encontro de Saulo. Chegando lá, ele faz o quê? Ele ora, né, por Saulo. E quando ele ora por Saulo, o que acontece na sequência ali? Escamas caem dos olhos de Saulo. E dentro desse contexto, quando você vê que antes da oração, a palavra de Deus nos mostra ali no texto de Atos 9, que Saulo ele estava jejuando quantos dias? 3 dias. Ele estava 3 dias sem comer. Quando você jejua, ou vamos pensar assim, quando aqui, né, o pastor lá da sua igreja, ou né, se você é daqui do MAP, fala assim, vamos fazer um jejum. Né, vai ter a cantata agora. Aí o Mel que chega aqui e fala assim para o pessoal, vamos fazer um jejum, porque para o Espírito Santo operar e tal. Quem gosta de comer, vai pensar o quê? Meu Deus do céu, vai ser uma bênção, né? Mas vai estar difícil o negócio, né? Você já olha a sua agenda. Deixa eu ver aqui se eu não tenho nenhum churrasco aqui nesses dias aqui, né? Porque vai que é um jejum de um dia todo, né, Melk? Né? E não é jejum só de café, né? Ou de alguma coisa que não. Vamos colocar aqui que o jejum é em tudo. Só que quando você faz isso, o primeiro estágio do jejum é o quê? Você conversa com o seu estômago, né? Dá dor de cabeça. Dá vontade de se jogar. Você pensa 150 vezes, ai, meu Deus, o que eu abri a minha boca? Podia ter ficado tranquila. A tua carne começa a gritar. Você começa a só ver propaganda de McDonald's, de Burger King e etc. e tal. Parece que onde você passa, o cheiro da comida te persegue. E você não consegue ver outra coisa a não ser de comida, comida. A tua carne grita. A tua carne... E você está ali. Aí a tua carne ela começa a mexer com o teu psicológico. Só que passado esse estágio, você começa a esvaziar a carne, você começa a vencer essa carne. E aí o que começa com o teu espírito? Ele fica forte, ele se fortalece. E é aqui que eu acho fantástico toda essa trajetória de Saulo. Ele está vindo convicto, Deus encontra, né? Existe um encontro, ele fica cego, ele vai para um lugar, ele faz jejum. Por quê? Porque naquele momento ele está ali tentando entender e processar tudo o que está acontecendo com ele. Nesse momento do jejum, a carne dele é esvaziada e o espírito fica o quê? Forte. Fica, né, corajoso. E dentro desse contexto, Ananias é uma pessoa muito importante na vida dele. Porque pense você está no caminho. Acontece algo nesse sentido. Você não está entendendo nada. Você ouviu falar de Jesus, mas quem é Jesus? E aí Jesus põe quem? Ananias no caminho dele. E se você é um Ananias que não está preparado, quantos Saulos já não passaram pelo seu caminho e você fingiu que não viu, porque você não estava preparado para aquele momento? Então, quando a gente olha essa questão de cegueira e jejum, o que eu começo a pensar? Puxa, para viver meu propósito, muitas vezes eu vou precisar me esvaziar de mim mesma. Eu vou ter que renunciar vontades, eu vou ter que renunciar desejos, eu vou ter que renunciar à minha própria carne, para que o propósito maior de Deus se cumpra na minha vida. E aí, por fim, não menos importante, né? E é o auge de tudo aqui, vem uma nova identidade.
E aqui o mais legal, sabe o que é da sua nova identidade? Ninguém vai entender nada. Você vai passar pelo processo. Deus vai transformar a sua vida. E existirá momentos que as pessoas vão chegar ali e ninguém vai entender o que estava ou o que está acontecendo com você. Esses 2 anos que eu comentei para vocês, Deus tem me proporcionado praticamente uma transição de carreira, onde a advogada continua, mas onde nasce uma nova pessoa cuidando de mulheres na área do empreendedorismo. E dentro desse contexto, esse final do ano passado para esse ano, eu quase que me vi nessa passagem de Saulo. É quase que Deus me encontrando no meio do caminho, mudando a rota da minha vida e me dando um novo propósito, uma nova visão daquilo que eu precisava e preciso fazer. E nessa nova identidade está muito engraçado, porque em alguns lugares, e ontem eu tive essa experiência também, a pessoa me encontrou, nossa, você estava dando lá curso, não sei das quantas, na área fiscal. O que você está fazendo mesmo agora? Eu não estou entendendo. E é dentro desse contexto que eu encerro aqui com vocês hoje. Quando Deus, Ele tem um propósito na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa, no seu dia a dia, Ele vai te encontrar no meio do caminho. Ele vai falar com você. Ele vai, muitas vezes, te cegar. Algo extraordinário vai acontecer. Às vezes, esse encontro pode ser, inclusive, até de uma forma trágica. Muitas vezes, algo ruim pode acontecer. Pode. Só que se você está em Deus, você sempre tem que lembrar daquela palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais difícil que muitas vezes esse encontro possa ser. Porque em determinadas situações vai ser aquele momento em que Ele vai virar a rota, que Ele vai transformar as coisas dentro de você. Aquilo que era novo. E muitas vezes, se você não é igual Saulo que perseguia, e você está dentro ainda de um propósito, para aquele momento na sua vida, era aquilo. Só que chegou um momento que Deus falou assim, agora deu aqui. Agora eu quero que você venha para cá. E aí Ele vai proporcionar outro encontro. Então, durante a nossa caminhada como servos de Deus, por vários momentos, os propósitos vão sendo alternados, os caminhos vão sendo diferenciados. E tudo isso para dizer que quem é você? Você é filha, você é filho de Deus, feito, criado para um propósito muito maior do que você mesmo. Muitas vezes a nossa vida vai ser para a salvação de uma pessoa, pode ser de uma multidão. Pode ser para abençoar alguém, mas o teu propósito em Deus sempre vai ser maior do que você sonha, pensa ou imagina. Então, se você hoje está ali, né? Meu Deus, e agora? Qual é o caminho? Qual é a rota? A minha dica final. Entre para o secreto do teu quarto. Fale com o teu Deus, que é o teu Senhor, que Ele vai te responder. Às vezes não é do jeito que a gente imagina. Não é com tantas luzes, som, cores. Às vezes é de um jeito muito mais simples do que você imaginou. E não é por isso que Deus não está, que Deus não vai fazer. E quando a gente também pensa em propósitos, a gente sempre pensa em algo muito assim. E a gente tem que lembrar, e ali no verso final, que é no capítulo 9, que Deus fala assim, né, para Ananias: vá lá, ore por Saulo, que agora ele vai entender qual é o propósito dele, e ele vai sofrer muitas perseguições. Então esse mundo não vai ser fácil igual a gente pensa e imagina. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas em
todas essas coisas, Jesus estará conosco. Amém?